Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula. Nela eu vou fazer uma apresentação de vários desenhos produzidos por mim ao longo de vários anos aí, eu não vou me recordar exatamente quando. E nesses desenhos vocês vão ver aplicações práticas desses procedimentos que a gente já vem discutindo aí nas aulas anteriores, tá? Essa ideia, o objetivo dessa aula é baseado num incômodo meu, né? Num questionamento meu, enquanto estudante, eu sempre me incomodava muito com professores que passavam exercícios, né, ou falavam sobre assuntos que não estavam contextualizados dentro de uma realidade de aplicação, seja prática ou seja acadêmica, né, mas ficava aquela coisa muito solta, né, sem a gente perceber bem por que a gente estava fazendo aquilo. É claro que eu estou sempre dizendo, né, qual é o objetivo da aula, o que é que você pode desenvolver, mas eu admito que esses exercícios de praticar linhas, né, praticar tons, praticar velocidade do traço, peso, esse tipo de coisa, são um pouco tediosos, né, são um pouco enfadonhos por vezes, e aí nada melhor do que você perceber o porquê, né, que você está fazendo aquele esforço, tá bom? Então vamos começar. Ok, então vamos começar aqui por esse desenho. Ele foi feito a lápis, na verdade lapiseira, desculpem, em papel sulfite, não tem absolutamente nada demais. Então vamos ver como é que o elemento linear foi usado aqui. Primeiro, o mais óbvio, né? Vejam que a linha ela é a responsável pela visualização das arestas verticais, pela ilustração, né, da malha do piso, que nesse caso aqui não era importante, porque o foco era essa mesa aqui. Mas ela também vai entrar em algumas situações menos óbvias, né? Vamos analisar. Primeiro, antes de eu aplicar a pintura, e é bom que fique claro que essa pintura aqui ela foi digital, o desenho é bem anterior à época que eu comecei a usar o iPad, mas depois que eu comecei a usar, eu peguei uns desenhos antigos, né, escaneei e comecei a testar uma pintura nele, esse aqui foi um deles. Bom, vejam que a linha, né, ela também foi usada aqui, ó, nessas poltronas, para reforçar a curva, né, o elemento curvo, o degradê que a sombra faria aqui, tanto aqui como aqui, vocês podem perceber. Tá? Depois esse degradê foi reforçado também com a própria pintura, mas antes a linha que fazia estava nesse papel. Tanto aqui quanto aqui, ela também vai entrar como sendo um elemento de reforço da complexa geometria que essa mesinha aqui propunha, né? Eu não lembro bem na época o porquê, mas vejam que a forma, né, essa forma arredondada, ela tem uma convergência interna, né? Ela tem uma convergência para cá, aqui também, né? Haverá uma convergência para esse ponto de apoio aqui. E a linha, fazendo também um degradê, né, em linhas convergentes, nós vamos trabalhar isso depois em outra aula, ele reforça, dá um reforço à forma definitiva dessa mesa. Percebam também que a linha, através de arcos, né, arcos em concordância, percebam aqui que eles estão em concordância, também foi a responsável pela visualização mais segura aqui do contorno da mesa. Nós vamos trabalhar, né, o desenho de arcos em outras aulas, tá? A sombra da mesa, hoje fazendo uma análise crítica mais cuidadosa aqui, eu até não gosto como eu posicionei essa sombra aqui, tá? Me incomoda um pouco, mas tudo bem, vamos lá. A sombra, vejam que ela foi conseguida, né, através de linhas com traços cruzados, né, como nós trabalhamos nas aulas anteriores, tá bom? Então, dá para vocês verem aqui, né, diversas situações em que o elemento linear entrou como sendo o principal elemento de representação gráfica, tá? Não o único, mas o principal. Vamos ver outro exemplo agora. Bom, aqui também, saindo de um ambiente interno agora para um ambiente externo, vocês estão vendo aqui com muita nitidez, né, o uso das técnicas que foram abordadas. Nós percebemos aqui, por exemplo, o degradê sendo aplicado aqui, através de elementos lineares paralelos uns aos outros. Nesse elemento, nesses elementos arquitetônicos aqui que são arredondados, mais uma vez o degradê, né, reforçou a curva, tá? Mas nesse desenho eu queria chamar especial atenção para o uso da linha como sendo um elemento textural, que também foi citado nas nossas primeiras aulas. Como assim? É óbvio, né, pessoal, que num desenho como esse você não consegue ir fundo em detalhes e nem há necessidade. Então percebam como o conjunto de linhas horizontais, a escala que ela foi usada aqui, a gente vai discutir isso também em outras oportunidades, fez com que eu tivesse a ilusão de haver um elemento aqui arquitetônico, né, um brise ou um conjunto de venezianas. Aqui no caso a intenção mais era que fossem brises. Tá? Assim como também a linha, né, usada de forma
de forma a passar a ideia, né, de elementos da vegetação, ok? A linha usada em malha, né, que nós também trabalhamos aí nas primeiras aulas, que passa a ideia de algum tipo de grelha aqui na fachada desse edifício. A linha também vertical, né, que obviamente também obedecendo as regras da perspectiva, né, nós temos uma perspectiva aqui com uma fuga. Vocês sabem também que perspectiva será um dos assuntos do nosso curso. Também que ela passa a ideia aqui de um revestimento qualquer aqui nessa fachada, tá? E a densidade, né, dos tons, nós discutimos na terceira aula. Vejam aqui, por exemplo, né, no asfalto, também, continua sendo um conjunto de elementos lineares, só que aí com uma ação muito rápida, né, de pintura, tá? Mas vejam que eu fiz questão de deixar o traço, né, marcado, para fazer para que o conjunto ficasse coerente com o tipo de acabamento aqui. Ok? Só que aí eles mais próximos uns dos outros, né, com peso de linha bem mais forte, para passar essa ideia, esse tom mais elevado aí, simbolizando o asfalto. Bem aqui mais uma vez, né, vocês podem ver o degradê, tá bom? E só para complementar, esse desenho também com lapiseira, se eu bem me lembro aqui, era uma lapiseira 07, sobre papel sulfite, não tem nenhum tipo aqui de papel especial ou de material que vocês não possam ter acesso, tá bom? Vamos ver o próximo. Ok, mais uma vez aqui, pessoal, um estudo feito a lápis, um projeto de uma residência. Eu acho que esse projeto aqui já tem mais de 8 anos, a perspectiva geral, né, do estudo, e nesse caso aqui realmente foi lápis e lapiseira sobre papel texturizado, tá? Vocês podem perceber, né, que a textura aqui, ela está bem presente, bem marcada aí no escaneamento. E aí é claro que com o papel texturizado a gente acaba tendo que ter outros comportamentos, mas no caso desse desenho aqui, como ele era um croquis de estudo, eu também não me preocupei tanto. Novamente, vejam a linha, né, sendo usada como sendo um elemento de textura, tá, para passar a ideia aqui de algum tipo de revestimento, alguma pedra, que foi realmente aplicado, né, na obra pronta depois, e com similaridades, né, ao que vocês estão vendo aqui. Então, uma coisa que eu sempre gosto de comentar é que na hora do desenho, do estudo, ao mesmo tempo que você pode se despreocupar, né, com a exatidão, você também tem que se preocupar com a proporção, né? Não adiantaria nada eu fazer uma malha aqui de linhas espaçadas demais, quando na verdade eu queria aplicar aqui uma pedra filetada, tá? Não ia ser convincente, né, em termos de aspecto visual. Nesse desenho em particular, vocês percebem alguns momentos em que foi usada realmente a pintura. Vejam que as sombras, né, em alguns momentos é o lápis bem deitado e passando só ali a ideia para explorando a textura do papel também. Novamente, né, os elementos, as linhas passadas, como vejam que aqui, ó, essas linhas aqui foram feitas com muita velocidade. Não sei se dá para vocês notarem, assim como essas. Tá? Aqui não, aqui a velocidade já foi diminuída para que eu conseguisse aí um contorno razoável aqui da sombra. Percebam, aqui também eu apliquei a borrachinha, né, para que a marcação da sombra ficasse mais bem definida. Onde tem esquadrias, né, vocês vão ver mais uma vez aí o traço denso, né, a densidade do traço bem maior, com linhas cruzadas, né, passando a ideia da sombra, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada no próximo. Bom, pessoal, nesse aqui eu vou começar fazendo uma autocrítica, tá? Posteriormente, depois que eles desenham, eu gosto muito dele, acho que a composição dele é bacana e tal. Ele é um desenho que tem uma intenção de ser muito assim, um croquisão, né, um sketch muito largado, não tem nenhum tipo de refinamento. A perspectiva interna é um pouco mais complicada, porque as sombras são mais diversas, né, porque tem iluminação vindo de um lado, vindo de outro, tem iluminação de spots, né, etc, etc. Aqui ela tá só mostrando alguma intenção de iluminação, mas a minha crítica vai para essa região aqui, ó, não sei se vocês percebem, nessa área aqui, não lembro bem porquê, o traço que deveria ter sido vertical acabou passando a ideia de uma curva, né? Não sei se vocês têm essa mesma impressão. É interessante, eu fiz questão de mostrar esse exemplo, por quê? Porque nas aulas que vocês já assistiram, vocês me viram defendendo, né, que o traço pode ter uma ondulação, né, pode ter uma irregularidade para passar a ideia do desenho mais solto, pode. Mas quando essa irregularidade começa a revelar, passar a ideia de outro elemento, aí a coisa fica complicada. Notem como esse traço aqui, por exemplo, ele é bastante irregular, mas eu não tenho a impressão disso aqui, a linha continua passando a impressão de ser horizontal, ok? Assim como esse.
Eu continuo tendo a impressão da linha ser vertical, mas bem aqui, né, o conjunto aqui de elementos, de linhas que eu desenvolvi aqui, acabou passando a ideia dessa parede ser curva, ok? Então, foi uma falha, realmente, tá? Eu confesso que eu percebi, inclusive depois desse desenho estar pronto, né, que quando eu olhei no dia seguinte, eu notei isso daqui. Quando a gente está desenhando, né, a gente fica meio saturado, viciado no nosso próprio desenho. Então, alguns erros passam despercebidos. É muito importante você ver o seu desenho no dia seguinte. Tanto vocês vão perceber que tanto você vai gostar mais dele, como também você vai perceber mais problemas nele, tá? Então, esse exemplo aqui eu gosto de mostrar por causa desses problemas. A segunda crítica aqui são as figuras humanas, não estão legais, tá? Não lembro bem porque eu usei essa configuração aqui de figura humana, tá? Não tá legal, tá? Realmente eu poderia ter desenhado aqui a figura humana com outro tipo de linguagem, ok? Essas pernas abertas aí não ficaram, não compuseram bem na minha opinião. Novamente aqui, né, as linhas participando como elemento de textura, como elemento de contorno, as sombras, né, vocês estão notando aqui que também foi feito, né, com o lápis deitado e deixando o risco, né, deixando o elemento linear evidente. Percebe que eu não procuro depois passar o dedo, né, para esfumaçar, para deixar a coisa mais lisinha. Isso não está errado, ok? É bom deixar claro, né? Apenas é uma opção minha. Eu queria que ficasse com esse jeitão mais disquete, né, mais largado, tá bom? Vamos dar uma olhada no próximo. Bom, esse desenho também é bem antigo, mais uma perspectiva interna, também lapiseira sobre papel sulfite, normal, sem textura. Percebam aqui, é um exemplo muito bom da aplicação das linhas, né, do que nós comentamos na outra aula, como sendo um elemento textural e também para diferenciar tonalidades. Tá bem discreto aqui, mas eu não sei se vocês conseguem perceber que essa face aqui ela está levemente mais escura do que essa, tá? Devido aí às minhas decisões de sombreamento aqui dessa época, que eu não lembro bem quais foram. E essa diferença, né, foi conseguida com o incremento, né, das próprias linhas aqui, do peso dessas linhas, né, que fizeram esse cruzamento, passaram tanto a ideia da textura, o material usado aqui para essas poltronas, né, tinha algum tipo de elemento textural, e também da proximidade entre elas, né, e depois de um sombreado qualquer que eu apliquei aqui, tá bom? Queria chamar a atenção aqui para esse conjunto espergolado, que também está em degradê por causa do efeito de perspectiva. Aqui é quase um truque, né? Não dá, é impossível de você ficar medindo a distância em perspectiva, ainda mais num croquis, né, que você não está com intenção aqui de fazer uma coisa muito precisa. Então, seria impossível você ficar medindo a distância de cada elemento desse em perspectiva. Então, você sabe, né, que com a distância elas vão diminuindo, então aplica-se aqui uma espécie de degradê linear, né, nós mostramos isso na aula anterior, só que de baixa densidade, ou seja, as linhas não chegam a ficar fundidas, né, a não ser que a distância fosse muito grande, aí você começaria a ver quase uma fusão das linhas, né, uma situação de um pouco mais de peso. Tá? A sombra, né, que foi usada através de malha, né, de cruzamento de linha vertical com linhas inclinadas aí, tá bom? E os contornos, né, e delimitações genéricas aí também, que a linha participa com força. Mais uma vez a textura, né, o revestimento foi representado aí através de elementos lineares muito soltos, ok? Ao contrário do ambiente anterior, né, que houve aquele problema que você não percebe isso, apesar do traço estar bem, olha só, bem irregular, né? Tá? Me lembrando bem aqui, vejam que existe uma base geométrica antes, foi feita também com esquadros, né? Uma base bem volumétrica, desculpa, e depois foi feito o traço à mão livre em cima para dar o acabamento. Discutiremos isso também em outras aulas, tá bom? Bom, e para finalizar, vamos dar uma olhada aqui no último desenho. E aí, propositalmente, pessoal, eu trouxe um desenho feito à caneta. Realmente, a pintura é digital, deixando muito claro. Não foi feito no iPad, foi feito no Sketchbook Pro para desktop. Né? Eu sempre usei mesa digitalizadora, né, há muito tempo já. Abandonei o mouse há muito tempo já nas minhas atividades, no desktop. E aí, nessa época, eu tinha acabado de comprar o Sketchbook Pro da Autodesk. E
Estava testando também a pintura digital, é um projeto, um desenho de apresentação para um cliente de um projeto nosso, e foi feito a caneta nanquim descartável, sob papel sulfite, a partir de uma base do SketchUp, tá? Tem uma base volumétrica do SketchUp, que foi usado como referência para os acabamentos gerais. Também será um assunto aí de discussão posterior, esse uso de bases, né, volumétricas para um desenho finalizado à mão livre. Eu estou trazendo desenho a caneta para vocês perceberem que mesmo mudando o material, né, a linha continua com o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de linguagem, né, usada como sendo um elemento para passar a ideia de um brise, para passar a ideia de um revestimento, para passar a ideia de elementos arquitetônicos, né, então os caibros aqui, por exemplo, né, do telhado, a telha, então tem uma sequência de linhas também em degradê aqui, que dá a ideia das telhas, tá, das venezianas, ok? No caso aqui as sombras, né, que ainda foram feitos com a caneta, depois a pintura do sketchbook entrou para complementar, né, os tons mais suaves aqui e tudo mais, tá bom? Então, é claro que sendo caneta, você não tem algumas características que o lápis tem, mas perceba que existem algumas similaridades, né? As técnicas podem ser aplicadas de forma parecida, tá bom? Bom, então era isso, espero que vocês tenham conseguido perceber aí a abrangência, né, disso que nós estamos desenvolvendo. Continuem fazendo os exercícios, é muito importante que vocês se sintam seguros, né, na hora de fazer um segmento de reta, na hora de fazer uma textura, para que os resultados dos desenhos fiquem satisfatórios, tá bom? Vou ficando por aqui nessa aula e deixo o meu abraço para todos. Até mais!